em direção à paz. A paz é mais difícil do que parece, tem que ser construída, com palavras, promessas, confiança e compromisso, e então mantida com dedicação. Nem tudo sobrevive à mudança, mas há novas alegrias e tesouros a serem descobertos também. Capítulo 9. Esta é a segunda vez que Kita precisa lidar, ao mesmo tempo, com um luto e um recém-nascido, e Madara estava mais uma vez ausente quando deveria estar apoiando a esposa. Ele não pode deixar que isso se repita, precisa revisar suas atribuições e as de Obabarioba também, já que a vila acabou embolando guarda externa e guarda doméstica, Omeguarde, e fazer uma delegação permanente. O clã agora é grande demais, espalhado demais, e suas responsabilidades diplomáticas são numerosas e variadas demais para que os dois deem conta de tudo sozinhos. Ele fará disso a tarefa principal deste inverno, alguns meses para amarrar detalhes, considerar candidatos, delegar e garantir que essas pessoas saibam o que estão fazendo. Tempo também para colocar em dia o trabalho que vai inevitavelmente ficar de lado enquanto ele conforta esposa e filhos, para que eles saibam que tem o apoio dele. Porque Madara sabe quais são suas prioridades, família vem primeiro. Se ele não consegue cuidar da própria família, não tem o menor direito de tentar liderar um clã. Ele acaba se sentando com Obabarioba pouco mais de uma semana depois, e teve o bebê no dia seguinte ao funeral da avó de Kita, um menino, então tudo virou caos por vários dias seguidos. Izuna não ajuda muito agora, mas Madara consegue relevar. Ele conhece bem demais a empolgação de uma criança nova e este é o primeiro filho de Izuna, e provavelmente o único, homem. O irmão mais novo vai voltar a si quando a falta de sono sem interrupções começar a cobrar a conta. O clã está um terço maior do que estava quando fizemos o tratado. Madara começa, embalando a xícara de chá. Então temos quase tantas crianças com menos de 6 anos quanto temos entre 6 e 16. A guarda externa está lotada, cerca de 40 veteranos se aposentaram para cuidar dos filhos, mas eu tenho 80 guerreiros entre 16 e 21 agora, e há mais 40 em treinamento, o que põe o total em 230. É gente demais, não há missões suficientes para manter todos ocupados e eu não vou iniciar algum saque mercenário no país da água só porque meus guerreiros estão entediados. Parte do motivo de tanta gente ainda entrar na guarda externa é que os próprios guerreiros não escondem o quanto estão gostando de como as novas missões são interessantes, junto com a segurança de chances muito baixas de morte e mutilação. A paz com o Senju torna viajar muito mais seguro, então alguns entram simplesmente para viajar, ele precisa reerguer o ramo comercial do clã e passar essas funções a um subchefe adequado. Mas primeiro precisa garantir que o comércio não vire um alvo fácil caso a instabilidade política, aos poucos crescente, leve a luta outra vez. Exigir que seus membros tenham treinamento completo da guarda externa e mantenham padrões de combate, talvez? A vila complica as coisas, Obabarioba aponta. Shinobi de clãs menores vão de missão em missão porque são poucos, com uma base de clientes espalhada, muitos dos quais pagam menos e mentem mais. Porque um clã com apenas 10 adultos não pode se dar ao luxo de recusar trabalho pago, por mais arriscado que seja. Esses clãs menores também não têm o conhecimento para tocar uma fazenda nem dinheiro para pagar aprendizados para os próprios filhos. Mas nossos jovens cabeças quentes só veem que eles não passam 2 semanas treinando e fazendo tarefas para cada 3 dias em campo e se sentem prejudicados em comparação. Vou ter de elevar os padrões, Madara decide, ou então mudar como o treinamento é organizado. Não temos uma guarda doméstica de verdade há quase uma década, mas, se eu dividisse os candidatos de modo que, para cada 2 na guarda externa, um fosse colocado na guarda doméstica, isso funcionaria. Isso devolveria os números mais ou menos ao que ele lembra de antes, mas será que algum de seus guerreiros tem as habilidades que uma guarda doméstica real precisa? Isso nunca foi responsabilidade dele, então ele não tem como saber. Obabarioba franze a testa, batucando os dedos na própria xícara. Eu teria de fazer perguntas mais detalhadas, pondera, mas pode ser eficaz. Presumo que, nesse caso, você devolveria as patrulhas locais à guarda doméstica como atribuição. Esse é o plano, sim. Será uma coisa a menos para ele lidar, o que também ajuda. Acho que a divisão de responsabilidades deve ser por aptidão, não por números, Obabarioba decide com firmeza. Patrulha exige explosões curtas de velocidade e níveis muito altos de atenção, por exemplo, além de boa leitura de mato e habilidades com armadilhas.
Reestabelecer oficialmente o braço de combate da guarda doméstica vai ajudar, porque algumas pessoas podem pedir transferência por vontade própria, mais pais, por exemplo. Ela pausa. A guarda doméstica operaria dentro da vila também. Madara balança a cabeça. Isso seria politicamente insensível, soaria como se eles estivessem policiando vassalos e aliados. Eles patrulhariam as terras mais amplas do clã e ajudariam os carvoeiros com o manejo da floresta, além de verificar os membros do clã que vivem na vila e garantir que tenham tudo de que precisam. Talvez ajudar nos campos de treinamento também, isso era algo da minha infância que parece ter se perdido. Ele sabe que Kita também aprendeu muito com guerreiros de folga, mas isso não parece estar acontecendo mais. Não ajuda que metade das crianças treine na vila hoje em dia. Se estabelecermos um posto da guarda doméstica na vila, deve ficar um pouco mais fácil conter isso. Vários postos, até, a vila está crescendo bastante. O Babarioba resmunga. E quem é que está mantendo a ordem na vila, sobrinho? Madara suspira. Obazan, você tem razão, precisamos de uma força policial na vila, mas não pode ser só o Uchiha. Isso fomentaria ressentimento. Assim que nosso clã estiver em ordem e eu não estiver tirando jovens guerreiros de encrenca dia sim, dia também, eu posso ver de confiar a formação de uma polícia interclãs a alguém, mas ainda não posso. Primeiro, minha própria casa precisa estar em ordem. Sem falar em todas as outras coisas que ele precisa delegar a outros para abrir espaço para planejar, apresentar e, então, encarar a política disso. Põe a Hidaka para fazer, o Babarioba diz, abrupta. Agora que Kaku tem Kikun para herdar o Yatagarazu, ele ficou sem rumo. Ele tem treinamento para isso e é jovem o bastante para estar disposto a ouvir gente mais experiente dizendo o que funciona e o que não funciona, e para ter paciência com os erros inevitáveis dele, como pressa juvenil que ele supera com o tempo. Madara considera. Hidaka tem 19 anos, embora tenha o mínimo de treinamento com armas, nunca pertenceu à guarda externa. Neste caso, isso é bom. O truque para lidar com grandes grupos de shinobi bêbados ou de mau humor em folga é desescalar, não ter como primeiro instinto puxar uma arma. Hidaka sabe tudo sobre desescalada, Tsunimi o ensinou extensivamente a ser um bom chefe de linhagem e ele ajudou muito Ikaku com o lado político e social das responsabilidades do Yatagarazu. Além disso, ele foi substituído de forma sumária pelo sobrinho de 2 anos como herdeiro da própria linhagem, apesar da competência evidente, então é inteligente dar a ele responsabilidades que usem suas habilidades consideráveis, antes que ele apronte por tédio ou autopiedade. Madara tem a sensação de que ele está começando a se interessar por cortejo também, então dar algo de que ele possa se orgulhar ajuda nisso. Deixar o primo construir o projeto do zero compensa, em parte, a dor de cabeça de ter de estabelecer procedimentos, padronizar punições para crimes menores comuns e assim por diante, as conquistas resultantes serão dele desde o começo, em vez de consequência do esforço de outra pessoa que ele apenas dá continuidade. Vou oferecer isso ao Hidaka depois de conversar com a Shirama e os outros chefes de clã, Madara concorda. Eles provavelmente vão querer designar membros de seus próprios clãs, mas eu posso apontar que um Uchiha precisa, no mínimo, estar nominalmente no comando por causa do nosso dever como senhores. Ele pausa, uma ideia surgindo. E eu devo falar com Kita, aqueles selos de apagamento dela seriam perfeitos para isso. O Babarioba solta um resmungo, os lábios repuxando. Seriam, sim, e ainda bem constrangedor para os alvos, já que nem precisam de chakra para aplicar. Você pode recrutar civis também. Isso seria excelente, na verdade, tornaria a força policial menos intimidadora para os moradores que não pertencem a clãs shinobi e os faria se sentir mais incluídos. Mais aplicações de Finjutsu e mais demanda também significam mais oportunidades para pessoas aprenderem selamento. Kita já tem 2 novos aprendizes, mas isso pode incentivar outros a, no mínimo, aprender a reproduzir os selos existentes do clã, mesmo que nunca fiquem influentes o bastante para criar os próprios. Bom, entre a guarda doméstica e uma nova força policial, nossos jovens vão ficar todos ocupados, Madara decide. Vou delegar todas as negociações diplomáticas, exceto falar diretamente com o Dain, ao Izuna, ele vai ser bom nisso, e talvez ver com nossos artesãos novas formas de especialização. Não faz sentido ter paz se todos os nossos jovens ainda só querem ser guerreiros, então,
Claramente, eu preciso achar coisas novas e interessantes para eles fazerem no tempo livre. E talvez incentivá-los a buscar carreiras em outro lugar. Mais foco nas artes, talvez. Obabarioba sugere. Não acredito que a vila tenha alguém fazendo instrumentos musicais, mas nós temos todos os materiais para isso. É uma excelente ideia. Música torna a vida mais agradável e, se a vila tiver música, é um passo curto para peças e outras apresentações. Ele sabe que Obabarioba gostava disso quando era mais jovem, e viajava com frequência com o ramo comercial para assistir a peças variadas quando ele era criança. Você consegue descobrir se alguém teria interesse em aprender? Eu arranjaria com prazer um aprendizado na capital, vários, se for preciso. Nós certamente podemos pagar. Ele insistiria em pôr o selo de não intervenção em qualquer um que morasse fora das terras do clã, porém, ele quer seus clãsmen seguros, o que não pode garantir se não estiverem vivendo sob sua autoridade direta. Vou fazer algumas listas, Obabarioba concorda, com carinho. E também organizar um espaço para aulas de música. Temos muitos músicos no clã, então garantir que as crianças saibam que podem aprender já incentiva mais delas a tentar. É verdade que, até agora, música vinha sendo praticada ou pelos obstinadamente talentosos, aqueles que exigem ser ensinados independentemente das circunstâncias, ou pelas famílias principais das linhagens. Ele e Zuna tiveram de aprender a tocar chamize, embora ele, honestamente, fosse bem ruim e tivesse ficado feliz com a desculpa para largar quando a ameaça Senju se tornou mais urgente. Trapaça de Sharingan ajuda, mas ele nunca gostou de tocar. Kita teve de aprender Koto depois de ficar prometida a ele, embora ele tenha a sensação de que, com o tempo, ela passou a gostar, pelo tanto de canções que compôs desde então. Ikaku e os irmãos são competentes no biva, Benten toca koki e é extremamente talentosa, e Kagutsushi vem se esforçando para aprender as harpas de sua linhagem, com a ajuda de toda pessoa com mais de 30 anos e memórias de Sharingan de outros Kijin tocando várias melodias. Oshiki está ensinando o filho mais velho a tirar som das flautas de osso que os Geomotsu Shikone preferem como instrumento de sua linhagem, e Kita está ensinando os gêmeos a tocar seu koto. Os Toyotama não têm um instrumento favorito específico e parecem tocar qualquer coisa com cordas. Takao tem um saltério martelado do país do vento e o pai dele preferia um gukin do país da terra. Toshi parece se interessar por esse gukin, então Madara suspeita que, quando ela dominar o koto, vai explorar o outro instrumento por conta própria. Eu devia perguntar se o Minshuku toparia formalizar apresentações musicais à noite, ele diz, depois de terminar o chá. Isso abriria a mente das pessoas para a ideia e também incentivaria quem toca a se apresentar. Talvez assim construam o próprio salão para música e teatro. Podemos esperar, Obabarioba diz, seca. Agora, damos uma semana antes de nos encontrarmos de novo? Acho que Minakata deveria estar na nossa próxima conversa, já que será ele quem vai administrar todos esses compromissos daqui a 6 anos. Deixo isso com você, Obazan, Madara responde com tato. Sua tia não é velha, nem 50 ainda, mas ele vê os fios grisalhos nas têmporas. A vida não foi gentil com ela. Kita sente terrivelmente falta da avó, mas também sabe que Tateshina conhecia a avó melhor do que qualquer pessoa viva. A irmã mais nova foi aprendiz da avó na tecelagem, passou horas todos os dias com ela, aprendendo e ouvindo, e sem dúvida está tão devastada com a morte da avó quanto Kita ficou quando Mama morreu. Então Kita localiza Maru, suborna-o com um jantar de peixe para que ele supervisione os filhos mais velhos dela e de Tateshina por algumas horas, então, convida a irmã para visitá-la para um chá formal. Ela se sente mais confiante na própria habilidade do que há 10 anos, mas sabe que está longe de dominar a arte. O chá é o trabalho de uma vida, um domínio constante de si, e ela tem um longo caminho pela frente. Mas ela de fato gosta da arte agora. A cerimônia cria calma e ordem no aqui e agora, um espaço em que sua irmã é a pessoa atendida, não a pessoa obrigada a cuidar dos outros. Kita também se vê afundando no silêncio, deixando que ele a preencha e amacie as pontas afiadas do dia. Ela ama profundamente o filho de 10 dias, mas o luto é exaustivo, e ela tem mais 5 crianças para cuidar, além de ficar de olho em Benten. Sua filha mais velha pode estar quase adulta, mas ainda precisa de cuidado, nem que seja para lembrá-la de cuidar de si mesma.
depois do chá grosso, dos doces e do chá ralo, Tateshina apoia a tigela e sorri, quase imperceptível. Obrigada, Aneki. O que eu puder fazer por você, China, Kita diz com gentileza. Sinta-se à vontade para mandar Neishi Takara para cá sempre que quiser, e Biei também quando ele tiver idade. Takahara e Tsukumo devem passar tempo com os primos e Mitama certamente adora ter mais companheiros para brincar. Takahara não vai se sentir terrivelmente em minoria, cercado por uma irmã e duas primas, com um único outro menino tendo só 2 anos. Kita faz uma expressão de falsa virtude. Os outros primos mais próximos dele nessa idade são todos meninas, Tateshina. Ele já está acostumado. Tokimi, que é mais velha do que o filho dela e muito firmemente a líder quando vem brincar, Atsu, filha de Jiri, cuja concepção provocou o casamento apressado dos pais, alguns meses mais nova, e Sashimi, a outra filha de Kaku, que fez 5 recentemente. Os meninos com quem Takahara brinca mais são Kagami, o mais velho de Kamori, Omusha, o primogênito de Oshiki, cuja concepção também levou a um casamento apressado no outono pouco depois do tratado, e Otofuki, quarto filho e segundo menino do primo em 2º grau de Madara, Obiero. Takahara também passa bastante tempo com Madoma, mas isso se deve mais a Tobirama trazer o sobrinho com frequência agora que a Shirama finalmente passa tempo com Tsunama, treinando. Na verdade, será que o homem não sabe fazer mais nada com o pobre menino? E Madoma já é grande o bastante para achar injusto não poder participar. Kita não sabe se Tobirama contou ao irmão que Madoma participa das aulas preparatórias do clã Uchiha, mas o Senju esguio e um pouco desajeitado, de cabelo cor de ameixa, parece feliz, e isso é o que importa. Tudo isso Tateshina já sabe, mas a provocação suave é um bom sinal. Nesse caso, não vou hesitar em impor, a irmã murmura, recatada, os olhos brilhando. Especialmente se Tobirama estiver supervisionando, minhas meninas deveriam passar mais tempo com o Biraoji. Metade das crianças do clã com menos de 10 anos chama Tobirama assim agora, é adorável como um homem visivelmente derrete por trás da fachada severa quando é tratado desse jeito. Tobirama é incrivelmente bom com crianças, paciente e disposto a ouvir atentamente o falatório infantil de um jeito que não tem nada de condescendente, crianças percebem essas coisas. Tenho certeza de que ele vai ficar encantado. Então quantos hematomas você acha que vamos receber de volta com nossas crianças? Tateshina pergunta, casual. Maru não é exatamente o mais atento dos babás. Não tantos assim, Kita responde, defendendo sua escolha de supervisão. Maru sabe que existe uma linha fina entre o educativo e o danoso e toma cuidado para que tudo fique firmemente do lado do educativo. Vai ter lama e arranhões e neve, sim, alguns hematomas, e provavelmente, gravetos em lugares estranhos, mas eles vão se divertir e vão ter tirado um cochilo decente antes. Maru cria crianças com a visão de um gato, filhotes devem ser supervisionados, mas incentivados a fazer as próprias descobertas. Kita prova, sinceramente, Takahara adora o jovem e sempre se comporta muito bem com ele, o que Maru acha curioso, mas aceita de bom grado. A irmã a observa. Muitas coisas de repente ficam claras, ela comenta, com ironia. Você deixa seus filhos correrem soltos de propósito, Aneki. Que vergonha. Você fala como se Haha não estivesse me deixando correr por aí sem supervisão aos 3 anos e me fazendo levar Naka comigo quando eu tinha 7, Kita diz, seca. Eu subi em árvores atrás de seda aos 6, sem supervisão nenhuma, acho que eu levo vantagem aqui, exigindo que meus filhos tenham ao menos um adulto por perto. Maru tem 20 anos, afinal, mesmo que continue tão felino quanto era aos 14. Tateshina hesita. É verdade, você fazia isso, não fazia, concorda, de repente divertida. Não acredito que eu esqueci. Você estava aprendendo a cuidar das lagartas, Kita diz, baixo, não se surpreende que a irmã tenha esquecido. Foi há muito tempo, e Tateshina nunca foi do tipo aventureira, mais feliz em ficar perto de casa e sentar com a avó para vê-la tecer. Tateshina claramente se lembra da mesma coisa que Kita, o nariz fica rosado e os olhos marejam enquanto ela procura o lenço. Madara se senta com Kita depois que as crianças dormem, 2 dias antes da cerimônia de nomeação do novo filho deles, para fazer uma pergunta importante. Como você quer chamar nosso filho? Kita morde o lábio.
Eu não tenho certeza, marido. Eu estava pensando em Minami, mas não combina com nosso pequeno cavalheiro tão combativo. Os outros nomes que eu considerei também não combinam. E você? Madara entrega a ela um pergaminho do arquivo, já aberto em uma seção específica, e aponta uma linha. A esposa pisca e, então, franze a testa. Bom, eu consigo ver várias razões para você escolher isso, tradicionais e não, ela admite devagar, após uma pausa. E eu gosto, mas você tem certeza? Eu gosto do nome, gosto das referências, e ele funciona bem com os nomes das outras crianças. Madara diz, simples. Ele tem outras razões também, mas Kita já sabe, são bem evidentes. E a bênção que ele implica é uma que eu quero para nosso filho mais novo. Ele é um bebê tão pequeno e parece ainda menor do que Benten foi, o que talvez seja porque Madara já está completamente crescido e tem mãos maiores, mas ainda assim é preocupante. Esse nome vai contrariar seus medos e dar a ele confiança de que seu caçula não será o primeiro de seus filhos a morrer. O clã viu muito menos mortes infantis desde que os selos de Kita se tornaram comuns, mas menos não é nenhuma. Nascer antes do tempo torna as chances de sobrevivência do menino significativamente menos favoráveis. Não que as chances sejam tudo, ele ser energético e ansioso para mamar é um bom sinal. Bem, como eu disse, não tenho nada melhor em mente e eu gosto, então sim, Kita decide com firmeza, e então olha para ele de soslaio. E tenho certeza de que você vai se divertir muito explicando o seu raciocínio para todo mundo. Ou não. Madara sorri. Ele não tem a menor intenção de explicar por completo o próprio raciocínio. Fazer isso significaria reconhecer um problema político espinhoso que ele espera que se desfaça com o tempo, sem intervenção direta. Mas há muito que ele pode dizer que é totalmente verdadeiro e inteiramente preciso. Afinal, foi Kita quem ensinou a ele que não há problema em ter 6 motivos diferentes para fazer algo e admitir apenas 2. Os Uchiha nomeiam as crianças com 2 semanas, numa cerimônia que em geral é apenas para a família próxima, no santuário do clã. No entanto, Madara é o chefe nominal do clã, como chefe da guarda externa e chefe da linhagem mais proeminente e poderosa dos Uchiha, então ele precisa fazer um pouco mais de espetáculo para os filhos. As 3 cerimônias de nomeação desde o tratado foram para o clã inteiro, com muita comida gratuita para todos, embora nenhum estrangeiro tenha sido permitido. Tobirama, portanto, não descobre qual foi o nome que Madara deu ao filho até Kamui voltar da festa para contar a Shika, que por sua vez conta todos os senju que encontra, bem antes de Tobirama terminar a aula pré-finjutsu, kanji avançado e obscuro junto de estilos tradicionais de caligrafia, que ele está dando naquela manhã. Tobirama é interceptado na porta da escola pelo irmão mais velho emburrado e por uma plateia curiosa de parentes de graus variados, enquanto seus alunos pré-adolescentes saem do prédio rumo à paz, guardiões e irmãos mais velhos. Tobi, você sabe como Madara nomeou o filho novo? Não faço a menor ideia, Anija. Tobirama responde, seco, enquanto calça as sandálias. Algo bem tradicional, imagino. Ele já conhece o suficiente dos Uchiha para saber que o senso de nomes de Madara e Kita é tradicional o bastante para alguns clãsmen de menor patente considerarem aquilo francamente arcaico. Hashirama faz um som de irritação. Bem, ele deu a ele um nome por sua causa, Otto. Tobirama congela um passo além do batente, enquanto o irmão continua reclamando que não é justo, que ele nomeou um dos filhos por causa de Madara para que Madara retribuísse, e que o segundo filho de Madara até foi nomeado por causa de Mito, mas nada disso realmente entra. Tobirama simplesmente não consegue entender. Por que Madara nomearia um filho pensando nele? Qual é o nome do menino? Ele pergunta, fraco. Shirakami, diz, alegre, batendo no ombro dele. Escrito com os kanji de branco e cabelo. Parabéns! Bem. Isso. Tobirama não sabe o que dizer nem o que pensar. Isso não pode estar certo, ele consegue, exatamente quando Madara chega para buscar Toshi e Azami. Que teriam estado na nomeação mais cedo, se não na celebração depois, agora que ele para pensar. Madara. Por que você nomeou seu filho por causa do Tobi? Eu nomeei Madoma por sua causa. Madara fulmina. Você nomeou seu filho por causa de janelas, Hashirama. Ou, no máximo,
Por causa da parede entre janelas, o que isso tem a ver com o meu nome? O nome de Madara é escrito como Sardento ou Manchado. Tobirama não sabe o que passou pela cabeça de Uchiha Tajima para achar que isso era um bom nome para o primogênito. Madara tem alguma marca de nascença em algum lugar? Espera. Isso não é relevante nem útil. Ele nem quer saber disso. Tobirama arranca o pensamento pela raiz. Hashirama faz beicinho para o amigo, uma nuvem de mau humor se formando acima dele. Parece parecido. Não parece. Madara estala. O nome que eu dou aos meus filhos não tem nada a ver com você. Temos uma lista tradicional do clã que a maioria dos pais consulta, se não nomeia a criança diretamente por um antepassado favorito. Nas grandes linhagens, ao menos, as famílias menores também usam nomes comuns do País do Fogo. Mas você nomeou seus filhos por causa da Mito e do Tobi. Nada nos meus filhos tem qualquer coisa a ver com a sua esposa, do que você está falando. Madara exige, conduzindo as meninas com firmeza em direção ao Biero, que recolhe as próprias filhas, Nari e Yoshi, a tensão vibrando nos ombros enquanto ele as afasta da escola. Tobirama fica bem fora da discussão, embora não consiga deixar de notar que Madara ainda não negou que Shirakami tenha sido nomeado com ele em mente. Mitama, Hashirama geme, chakra subindo e se espalhando ao redor dele como um cano estourado. É o nome do meu tio-avô, seu imbecil, Madara ruge, sem ceder 1 milímetro. Ele me apresentou a falcoaria. Mitama é um nome tradicional da linhagem da minha bisavó, junto com Moreia, meu outro tio-avô, e Ashimantai, meu avô. Não tem nada a ver com a sua esposa. Todas as crianças já foram embora, retiradas da zona de impacto por pais e outros adultos preocupados. O chakra de Madara gira quente, ferozmente contido, mas puxando com raiva. O de Anija é amplo e sufocante, como um cobertor molhado. Ah, Hashirama murmura, quando as palavras de Madara finalmente registram. Mas Shirakami. Madara rende os dentes, audível. É outro nome tradicional, seu imbecil, ele cospe. Um nome de sorte para filhos mais novos, desejando vida longa. O que eu achei importante, já que ele nasceu antes do tempo. Hashirama encolhe, o chakra baixando quando a vergonha por sua pretensão desrespeitosa finalmente o alcança. Desculpa, Madara. Ótimo. O chakra de Madara se acomoda e seu Sharingan finalmente, tarde demais, se ativa. Eu não vou nomear nenhum dos meus filhos por sua causa, nunca. É inadequado, considerando nossas patentes, e desrespeita minha esposa, que deixou claro que quer que todos os nossos filhos tenham nomes tradicionais Uchiha. Entendido? Sim, Madara. Hashirama parece francamente arrependido, mas arrependimento nenhum faz essa briga pública deixar de ter existido. Ótimo. Eu nunca mais quero ter essa conversa. Madara some num fluxo de chakra. Sem especificar se Shirakami foi pensado como referência a Tobirama, tradicional ou não. Madara é assustadoramente honesto sobre as coisas que importam para ele, então a falta de negação diz bastante. Tobirama vai ao onsen. É mais fácil ter tempo ininterrupto para pensar sentado numa piscina de água quente, e ele não precisa buscar Makuma com a ama de leite por mais 2 horas. Quando finalmente pega o filho e sobe ao complexo Uchiha para perguntar a Madara, em particular, o homem o encara com um sorriso enganosamente brando e pergunta, você fez o parto, o que você estava esperando? Tobirama fica vermelho até a raiz do cabelo com a lembrança e foge para buscar Mitama, junto com os 2 mais novos de Tateshina, Bie e Fushimi, do cochilo, para que possam brincar com Makuma por 1 hora sob seu olhar. O marido tem sido muito atencioso e cuidadoso depois do luto dela. Talvez atencioso demais, mal é primavera e Kita está, com toda certeza, grávida. A perspectiva de passar por tudo isso de novo sem um intervalo adequado para recuperar o tônus e focar em Shirakami é extremamente irritante. Assim que entende o que aconteceu, Kita vai falar com I. Sua ex-aluna fez o selo contraceptivo funcionar, é bem simples, extingue qualquer vida que tente entrar no útero, e Kita não leva muitos dias para aprender. Assim que este bebê nascer, ela vai aplicar esse selo em si mesma e fazer uma pausa longa de gravidez. Vários anos, com certeza, talvez 5, para ter tempo de criar os que já têm e ajudar um pouco mais o marido.
Ela sabe que as coisas têm ficado cada vez mais desafiadoras do lado político. Pequenas coisas todas, mas problemas pequenos crescem como ervas daninhas quando ninguém arranca, e que a Shirama não vem ajudando. Do lado positivo, Konogakakure agora tem uma força policial. Hidaka comanda, há pessoas de todos os clãs da vila e alguns civis também, todos usando redes infundidas de chakra, uma evolução do fio de cânhamo infundido de chakra que Kita nunca teria imaginado sozinha, e os selos de tempo fora dela para conter e neutralizar rapidamente qualquer um que esteja bêbado ou se comportando mal, para então ser arrastado a esfriar a cabeça nas novas celas, equipadas com selos Senju de supressão de chakra. A escolha de Hidaka para o que fazer depois que os detidos se acalmam é atribuir trabalho não remunerado como penalidade. Em geral algo desagradável, como retirar o resíduo processado das estações de filtragem e jogar nos campos da vila, dragar as valas de defesa contra enchentes a montante, esfregar algas da ponte ou fazer lavanderia para a clínica. Sim, o jutsu de lavagem de Tobirama, agora onipresente, torna lavar roupas muito mais rápido e eficiente, mas limpar sangue, fezes e outros fluidos corporais duvidosos de lençóis e aventais nunca vai ser agradável. Em geral, esses trabalhos são bem pagos em bens ou dinheiro para compensar o desconforto e reforçar o valor deles para a vila. Ter de fazer aquilo de graça por uma semana porque você bebeu demais e começou uma briga torna a ideia de exagerar muito menos atraente. Hoje, Kita visita Mito com seus 4 filhos mais novos, para que Takahara, Sukuma e Mitama corram pelo jardim da nova casa principal dos Senju, construída um pouco afastada do lado oeste da vila, ao lado da vasta fazenda de árvores Senju, com Madoma e Menka, enquanto as duas mulheres conversam depois do inverno. Shirakami vai muito bem, tem quase 4 meses e não parece menor do que os irmãos eram nessa idade. É um alívio. Quando os primeiros 2 meses foram tão frios que Kita acabou prendendo-o ao peito e só o colocava no berço caixa à noite, agora com selos de termostato para garantir que ele não vai gelar. Agora que é primavera, ela o mudou para o futon infantil ao lado do próprio, para facilitar as mamadas noturnas. É um dia bonito. Mito espalhou almofadas no pavilhão que dá para o jardim principal, para que possam manter as crianças à vista, mesmo com os pequenos correndo por entre os canteiros e tentando subir nas árvores. Sukumo, nada de mexer nas pedras, este é o jardim da Mito-san, Kita diz, elevando a voz e soltando um espinho fino de intenção decepcionada. Sukumo se endireita na hora, mãos presas atrás das costas. Sim, haha. Ela espera alguns momentos, e assim que Kita vira o rosto, o chakra infantil dela se concentra, procurando outra coisa para construir uma casinha. A menos que se distraia e tente emboscar o irmão e Madoma, ela provavelmente vai usar folhas secas e galhos. Seus pequenos são terrivelmente enérgicos, Mito comenta, com ternura. Não que os meus não sejam, mas depois de toda aquela conversa sobre natureza Yin versus Yang, eu esperava que crianças Uchiha fossem mais introspectivas. Oh, eles não correm só por correr, Kita diz, com ironia. Takahara deve estar agora mesmo tecendo um grande épico sobre como ele está liderando um esquadrão de guerreiros para caçar um Big que vem destruindo vilas. Sukumo vai ou montar uma sala de chá em miniatura com gravetos e lama, ou ser puxada para o jogo do irmão. E Mitama está tão fascinado por pássaros que ele vai achar qualquer ninho que exista no seu jardim e passar 1 hora ou 2 observando debaixo de um arbusto. A cabeça deles corre sem parar, soltando centenas de pontos específicos, que depois eles me contam em detalhes impecáveis e esperam que eu me lembre. Seus filhos são todos trabalhosos, cada um à sua maneira, é delicioso e, às vezes, cansativo. Minha nossa! Mito sorri. Não admira que Madoma goste tanto deles, ele sempre foi um menino ponderado. Menka se distrai com mais facilidade, porém, tomara que Sukumo não fique brava quando, inevitavelmente, for interrompida. Menka é ruiva cobreada e infinita energia, um contraste forte com Madoma, quieto e sério. Tsunama fica em algum ponto no meio, loiro avermelhado e alegre, mas também introspectivo, embora Kita suspeite que uma boa parte disso venha da relação extremamente inconsistente de Hashirama com o primogênito. O que, infelizmente, é algo sobre o qual Kita pouco pode fazer. Seu filho é um encanto, ela diz a Mito. Com calor, os dois, na verdade, é sempre uma alegria quando vem nos visitar. Mito faz um som baixo e serve o chá. E a disputa comercial com o país do mar?
Mal, no sentido de que parece improvável resolvermos pacificamente, Kita admite. Canela é uma das exportações principais deles e o fato de a Shirama ter descoberto como cultivar caça em massa ameaça o monopólio, já que o perfil de sabor é muito parecido. Eu acredito que, com o tempo, vai se acomodar, mas suspeito que antes veremos tentativas de assassinato e sabotagem. A segurança de Mito é excelente, mas ela precisa saber de possíveis ameaças para ativar as partes mais perigosas das defesas ao redor de sua casa. Bem, os Akimichi avisaram meu marido de que o mercado de especiarias é especialmente cruel, Mito suspira. O que ele, claro, ignorou, ou ao menos não levou a sério o bastante. Eu antevejo problemas com o anis estrelado também, provavelmente do país do relâmpago. Pelo menos os Akimichi já cultivam todas as especiarias que não vêm de árvores, então ele nem tentou essas. Não há motivo real, que Kita consiga imaginar, para a linhagem dele não funcionar com qualquer tipo de vegetação, mas o chefe do clã Senju só se incomoda com árvores propriamente ditas. Se ele tentar entrar no mercado de incensos, vai ter o Ziga e metade da capital prontos para promover nossa causa junto ao Dain, Kita diz, um pouco seca. Sândalo é terrivelmente difícil de cultivar, é nativo da costa sul do País do Vento e de algumas ilhas do sul, como o País da Lua, e o agar vem de árvores de aloé, que ninguém jamais tentou cultivar comercialmente. Há alguns plantios de sândalo no País dos Demônios, eu acho, mas as árvores levam 80 anos para amadurecer completamente e precisam estar intercaladas com outras espécies. Sândalo é parcialmente parasita. Mito estreita os olhos. Você tem pensado nisso? Kita sorri, serena. Claro. Criação de árvores pode sustentar seu clã por séculos. Há algumas outras espécies de incenso razoavelmente valiosas, mirabolano negro por exemplo, e, uma vez que as árvores cresçam, o plantio só precisa ser manejado e mantido. Nada dependente da pessoa como ocultam manter tudo de pé. Amy, meu marido, ainda não antagonizou gente demais, Kita, Mito parece divertida. Até aqui, ele tem conseguido antagonizar principalmente gente que o Dain não vai se dar ao trabalho de defender de nós, Kita pontua. Torne financeiramente vantajoso ficar do nosso lado e, ao mesmo tempo, reduz a dependência do país do fogo de importações estrangeiras, e, de repente, o Dain vai ver atacar-nos como questionar a autoridade dele e vai agir como convém. A Cássia já não faz isso. Não muito. A corte do Dain não vai parar de comprar canela do País do Mar quando ela tem um sabor mais delicado e é mais fácil de esmagar para coberturas e temperos. É gente mais pobre que compra Cássia, querendo o gosto de canela por um custo bem menor, então um monte de samurai de patente média e mercadores vão escolher Cássia em vez de canela se encontrarem, porque assim podem comprar mais, tanto para comer quanto para queimar como incenso, mesmo que ela precise ser moída para ser comestível e seja bem mais tóxica em doses altas. Sândalo, no entanto, é um luxo caro, para perfumes, incensos, adornos e móveis, enquanto o ágar é um símbolo de status tão potente que famílias nobres guardam um pedaço de madeira por séculos, exibindo apenas para visitas e nunca queimando. Mito agora exala um ar claramente conspirador. Kita tem a sensação de que a Shirama vai expandir seus esforços para cultivar uma gama mais diversa de árvores valiosas em breve. Ela abre a boca e se vira bruscamente para fuzilar o jardim, na direção do filho mais velho. Takahara! Não faça isso! Madara se senta à mesa e lê cuidadosamente os relatórios de inteligência de fora do País do Fogo, ignorando Tobirama, que vasculha a literatura e poesia das prateleiras atrás dele. Tobirama está ali porque foi ele quem trouxe alguns relatórios, repassados por vários Uzumaki e Ataki. Estes últimos acabaram de começar a fazer aproximações cautelosas diretamente a Tobirama, e compilar isso com a miríade de detalhes menores de tantas nações diferentes dentro de uma semana de corrida exige muito tempo. Tobirama, a esta altura, já se acostumou com a capacidade de Madara, aprimorada pelo Sharingan, de memorizar enormes quantidades de informação e amarrá-las numa visão coesa. Então se contenta em se distrair até Madara estar pronto para debater os detalhes e suas implicações, para que tracem juntos uma estratégia apropriada. Agitação crescente, Madara murmura, meio para si, ao separar mais um pergaminho.
Com Senju e Uchiha parcialmente removidos do tabuleiro, e os clãs nômades mais influentes também reduzindo a dependência de trabalho mercenário, muitas das nações clientes menores estão ficando mais ousadas em protestar contra aqueles a quem pagam tributo. Tobirama concorda, tom distante. Elas já não temem ser esmagadas por uma força shinobi súbita e avassaladora, então se permitem falar contra seus opressores. Quando meu irmão descobrir, provavelmente vai querer oferecer apoio, mesmo que isso faça alienar o Daim do Vento pelo próximo meio século, no mínimo. Pouca coisa cresce no vento, especialmente no vasto interior árido, então o Daim do Vento obtém boa parte do alimento da corte a partir do tributo tirado da cadeia de nações pequenas presa entre o deserto e as montanhas do país da terra, além de estados clientes a oeste. Em troca de proteção contra incursões do norte, essas nações enviam comida e outros bens ao vento. Evidentemente, o Daim do Vento tem ficado um pouco ganancioso ultimamente, ou talvez apenas negligente e acomodado. Pensando bem, Madara consegue ver o padrão, marcado por ausências, não presenças, mas ainda assim um padrão. Uma ideia cruza sua mente sim. O mesmo padrão vale para os estados clientes da Terra, negligência, mais ou menos benigna, mas negligência, e um aumento lento de instabilidade local e corrupção como resultado. Os problemas estagnam há décadas, mas é só agora, com menos clãs shinobi facilmente disponíveis para contratar, seja para esmagar rebeliões ou assassinar burocratas particularmente odiados, que mercadores locais e pequenos daim começam a fazer barulho e exigir melhorias sistêmicas. Essa é uma consequência da paz que ele não previu. Porém, não há muito que ele possa fazer, não é assunto dele, a menos que esses daim menores tentem contratar shinobi de Konogakakure. O que ainda pode acontecer e, se acontecer, como Tobirama diz, a Shirama vai se envolver com toda a graça e sutileza de um búfalo no cio dentro de um armazém de porcelana. Onde traçamos a linha, Madara pondera, abrindo outra carta codificada. Nos recusamos a nos envolver e assistimos, de longe, pessoas morrerem quando sabemos que poderíamos fazer diferença, ou entramos na arena, mudamos o rumo e criamos novos inimigos. Os Uchiha já não são um clã mercenário dependente de clientes para sobreviver. Quem quer que acabasse enfrentando saberia que o clã dele não o fazia por necessidade, e sim porque escolheu um lado. Eles podem facilmente antagonizar o Daim do Vento, o Daim da Terra, ou ambos, o que pode trazer efeitos desagradáveis na corte e em acordos comerciais futuros. O problema de ter mais poder e influência é a responsabilidade de usá-los com critério. Podemos oferecer a quem sofre com a corrupção os serviços de nossas equipes investigativas, Tobirama sugere, atrás dele. Sem tomar partido no campo de batalha, mas dando apoio e servindo de testemunhas da luta por justiça sob o código jurídico. Ambos os daim podem decidir prestar mais atenção ao embelezamento de seus burocratas quando souberem que Uchiha e Senju têm interesse em provar os delitos. Podemos alegar motivos comerciais também, Madara concorda, pegando outra carta, está com caracteres minúsculos num tira-fina de papel entregue por Corvo. As tarifas para transportar mercadorias pelas estradas do vale entre terra e vento vêm subindo de forma irregular, nossas caravanas ainda pagam a taxa original, mas outros mercadores que negociam conosco estão sofrendo. Com os números de adultos finalmente se recuperando, ele conseguiu começar a restabelecer o ramo comercial Uchiha sob o primo Obiero. Ir junto de uma caravana também é algo para a guarda externa fazer, já que eles viajam mais rápido do que civis e carregam mais mercadorias. A maior parte do ramo comercial, na verdade, é composta por gente com treinamento da guarda externa. Madara ainda queima e pinta cerâmicas de vários tipos, mas é muito bom não ser mais responsável por administrar todas as missões mercantis, além das comissões regulares da guarda externa, questões da vila e tempo com esposa e filhos. Takahara já tem idade para começar a aprender história e responsabilidades de Amaterasu, além de leitura escrita, então Madara precisa abrir tempo para isso também. Ele não se ressente, o primogênito é um encanto. O difícil é garantir que os mais novos não se sintam deixados de lado. Pode funcionar, mas eu ficaria mais confortável mandando esquadrões duplos, ele admite. Muitos desses daim parecem estar formando exércitos, e shinobi ou não, um esquadrão só não dá conta disso. E dois dão. Tobirama soa secamente divertido.
2 esquadrões podem dormir em turnos, ou executar um movimento de pinça sem deixar nenhum guerreiro isolado, Madara responde, calmo. Também podemos mandar um esquadrão de cada clã, maximizando o conjunto de habilidades disponível para a ocasião. Considerando as implicações comerciais, os Akimishi talvez queiram se envolver também, nem que seja com cartas de apresentação para contatos locais. Os Akimishi têm clientes em todo lugar. Eles provavelmente já sentem os efeitos da instabilidade e muito provavelmente já lidam com isso à sua maneira. Ele deveria marcar uma reunião com Akimishi CHK, já que o homem agora mora permanentemente em Konogakakure. O pai dele, o chefe do clã, não, claro, mas Akimishi Shitai achou que as oportunidades de ter o filho representando junto aos outros clãs reunidos na vila valiam o risco de o filho residir fora das terras do próprio clã. Ajuda que Nara Shikari e Yamanaka Inozuki também estejam aqui, junto das esposas e uma comitiva decente de clãsmen. Com os Aburame agora no processo de estabelecer uma residência modesta em Konogakakure, a vila de fato virou um polo de atividade shinobi no oeste do País do Fogo. Ao pegar o próximo pergaminho, Madara franze a testa. Tobirama? HM? Vimos evidências nos últimos 6 anos de outros clãs shinobi se unindo como nós fizemos, mas alguns desses relatórios parecem sugerir que certas alianças estão tomando identidades nacionalistas, e não apenas familiares. Shinobi da Terra em particular, este é o terceiro relatório mencionando uniformes, apesar das diferentes identidades de clã de quem os usa. Yuta Oba mencionou uma carta de um contato referenciando uma vila shinobi chamada Iwagakure, que aparentemente opera com a bênção do Dain da Terra. Essa carta deve estar mais abaixo na pilha. Madara para. Eles estão copiando o nome da nossa vila? Por quê? Não é como se todo mundo não tivesse reclamado comigo da total falta de originalidade, e era quase sempre não dá para fazer nada sem derrubar 6 árvores primeiro. Acho que, para estrangeiros, o Oculta tem a ver com ser um assentamento shinobi. Mas é uma vila civil. Legalmente, inclusive. Sim, há muitos shinobi morando ali agora, mas isso não quer dizer nada. Não é como se a vila tivesse muralha. Sim, há um Finjutsu complexo monitorando as terras mais amplas do clã agora, mas não é uma defesa. Eles moram numa vila, não numa fortaleza. Que Dain estrangeiro vai acreditar nisso? Infelizmente, Tobirama tem razão. O Dain do Fogo pode ter terceirizado a responsabilidade de organizar esses clãs shinobi diversos para Madara, já que ele já fazia isso, mas outros Dain reagindo ao que parece ser uma força shinobi cada vez mais centralizada e unificada no País do Fogo vão querer vigiar mais de perto os próprios clãs shinobi, e talvez subsidiá-los de alguma forma para garantir que só eles tenham acesso aos serviços. Talvez até expulsem clãs que se recusem a aceitar tal oferta. Isso tende a ficar muito complicado. Atrás dele, o chakra de Tobirama salta por 5 emoções diferentes num piscar de olhos, e então, é reprimido. Madara já está de pé e se virando quando 2 pergaminhos quicam pelo tatami e o outro homem atrapalha a caixinha de cartas poema que segura, quase a derrubando. Tobirama? Há algo errado? O convidado o encara, olhos arregalados, e então baixa o olhar imediatamente para o chão, as bochechas rubras. Desculpa, Tobirama resmunga. Madara tenta entender o que houve. Os olhos dele vão para a caixa. Bem, aquilo é familiar. É a caixa em que ele guarda a poesia de Kita. Eu provavelmente devia ter te avisado sobre isso, Madara concorda, com pesar, sentindo o próprio rosto esquentar um pouco. Não é como se a esposa tivesse parado de escrever haikais insinuantes para ele depois de terem filhos. Se algo, a poesia ficou mais intensa, nem tudo que ela escreve é nesse tom, mas tudo é muito pessoal. Há um motivo para aquela caixa ficar na prateleira mais alta, fora do alcance das mãos pequenas e acima da linha de visão da maioria. Tobirama enfia a tampa na caixa e a devolve à prateleira com um clique alto, ainda falhando em olhar Madara nos olhos, ou sequer na direção dele. Se eu soubesse, eu nem teria aberto, ele resmunga, irritado, para o Fuzuma, chakra apertado de vergonha, muito menos lido. Claramente, foram precisos vários poemas até ele entender do que se tratava. A poesia da Kita é meio oblíqua assim, Madara diz, decidindo que este é o momento perfeito para uma provocação amistosa.
Leva um tempo para se acostumar com a imagem, e depois você não consegue tirar da cabeça. Ele faz o possível para não usar o Sharingan nos poemas mais carregados da esposa, mas eles ainda grudam e reaparecem nos momentos mais aleatórios. As metáforas dela são sempre peculiares, mas pensar nelas com calma quase sempre revela implicações mais fundas e correntes mais sutis. Às vezes ela recita para ele, o que é pior. Ironicamente, até os textos mais indecorosos dela são poesia muito melhor do que os esforços mais que inocentes da adolescência. Tobirama sibila, ainda mais vermelho. Ele força, entre dentes, vou falar com minha tia para organizar uma reunião interclãs para discutir a instabilidade política e suas repercussões econômicas, com o objetivo de compartilhar nossos recursos de inteligência e decidir uma resposta adequada. Ele sai da sala com uma dignidade ofendida, indo para o Genka. Madara espera até o outro homem deixar o prédio por completo para cair na gargalhada. Por Amaterasu, a cara dele. Uma árvore de pêssego. Maltratada, fruto marcado. Doce, contra a língua. Tobirama está muito tentado a ficar completamente bêbado, mesmo que isso signifique ter de alimentar e vestir Makuma de ressaca amanhã de manhã. Se ele beber o bastante, talvez consiga expulsar aqueles poemas da cabeça. Planícies e encostas. Terra áspera em minhas mãos. Conheço cada vão. Ou talvez uma concussão fosse melhor. Tobirama tem certeza de que Izuna ficaria feliz em dar uma concussão nele. Ele viu coisas que nunca quis ver, e o cérebro dele não larga, fica voltando, especulação se esgueirando no momento em que ele para de prestar atenção. Ele não quer pensar nisso. Cheiro de terra arada. Sementes da noite morna. Meu marido voltou. Tobirama se escora numa árvore nos arredores da vila, aperta a ponte do nariz e geme, miserável. Como ele pôde achar que saber, na época das negociações do tratado, das atividades noturnas da amiga com o marido era a experiência mais constrangedora e vergonhosa que poderia resultar da amizade dele com Kita? Isso é muito pior, e nem o nascimento e a nomeação de Shirakami chegam perto. Como ele vai encarar Kita com a poesia dela ecoando nos ouvidos? Poesia que ele agora vê com nitidez que foi escrita só para o marido, ele nunca deveria ter aberto aquela caixa. Como não percebeu a insinuação nos primeiros poemas? Como, em nome do céu, ele leu 9 antes de o fio comum acertá-lo como um dos jutsu descontrolados do irmão? Existe selo de travar memória? Se não existe, talvez ele devesse inventar um. Para parar de pensar na amiga e no marido dela e no contexto íntimo daqueles haikais. Ele não se sente atraído por Kita, e não se sente atraído por Madara também, então por que a ideia dos dois juntos, as implicações da poesia dela? Lareira, forja, forno. Calor contido em mãos humanas. Não o coração em brasa. Ele vai inventar um selo para travar memória. Mas primeiro álcool. Madara fez o possível para confortar Kita após a morte da avó, mas parece que foi atencioso demais, a esposa está grávida de novo. 3 meses de gravidez, e Shirakami só tem 4 meses, é perto demais. Ao contar, ela afirmou que, depois deste, garantiria que não teria mais filhos por alguns anos, e Madara concorda totalmente. 7 crianças, incluindo os gêmeos, mas sem contar Benten, já é bastante. Ele espera que este seja menina. Kita já lhe deu 3 filhos homens e ele gostaria de outra filha. Sakurajima acabou de ter o bebê, um menino ainda novo demais para nomear, e a criança tem as escleras vermelhas do pai, o que fica um tanto inquietante com as íris Uchiha, pretas desde o nascimento. Vai ficar ainda mais estranho se algum dia ele ativar o Sharingan, mas Madara tem certeza de que Sakurajima não se importa, ela adora o bebê, e o marido está igualmente encantado em ser pai. Madara tenta lidar da forma adequada com o aumento gradual de instabilidade em nações vizinhas e distantes, mas, na semana passada, a Shirama descobriu, ou concluiu, que isso é outra possível consequência de seus clãs terem feito paz e veio tentar insistir que Madara ajudasse. Isso levou a uma discussão cada vez mais alta sobre o que interferir nessas situações poderia causar, então, a uma briga feroz 4 dias depois, quando a Shirama voltou de fugir sozinho para fazer algo a respeito. E, no dia seguinte,
Madara é convocado à vila porque alguém da guarda externa esfaqueou Hashirama no pulmão com uma faca envenenada e, sinceramente, Madara não sabe se consegue ser imparcial, porque ele também vinha pensando nessa linha. O culpado é o primo Kushigamine, para a surpresa de todos, neto do tio Tsunemi que, junto com o gêmeo Akarari, estava na fila para o contrato de corvos antes de Kaku conseguir o Manjiki. O garoto não tem nem 15 anos. Por que ele está esfaqueando Hashirama? Além do óbvio. Hashirama matou o pai de Kushigamine, Bandai, cerca de 6 meses antes do ferimento de Izuna e do cessar-fogo resultante. Isso foi há 7 anos, metade da vida de Kushigamine. Então por que agora? O adolescente está sentado no posto central da guarda doméstica na vila, armas confiscadas, mas sem amarras, porque veio quieto e não fez cena. Hashirama está sendo vigiado de perto por uma das tias, que já o examinou e está lidando com envenenamento. Kushigamine foi excepcionalmente ardiloso e usou mercúrio numa lâmina oca. Todo o chakra do mundo não neutraliza envenenamento por metal pesado e Madara está relutantemente impressionado, ao mesmo tempo em que preocupado com o quanto o garoto claramente pensou nisso. Então, o que você tem a dizer por si mesmo? Madara pergunta, quando fica só ele e o primo, um pouco mais baixo e mais magro, no pequeno escritório do posto. Não há pergaminhos, nem prateleiras, nem mesa, apenas algumas almofadas no canto e reforçados para deixar entrar luz sem permitir que se veja lá dentro. O rosto de Kushigamine está retorcido, o chakra oscilando entre fúria e miséria. Ele fez a Ibara-chan chorar. Ibara é a irmã mais nova de Kushigamine. Ela tem 11. Quando isso aconteceu, Madara pergunta, brando. Os ombros confrontadores de Kushigamine cedem um pouco diante da aceitação aparente e ele funge, limpando os olhos com a manga. No fim de novembro, quando ele veio e gritou na escola. A Ibara-chan não desce mais para a vila para as aulas, mesmo ela gostando muito de aprender kanji avançado com o Bira-sensei, e ela está tendo pesadelos de Utsam morrer de novo. É exatamente o tipo de coisa que Madara queria evitar. Maldito Hashirama e sua determinação infantil de fazer tudo girar em torno dele. Mas alguém sabe dos pesadelos? A Chidori Oba sabe, Kushigamine murmura, mas ela não sabe como fazer parar. A Ibara-chan tem sonhado que ele mata o Iwashashi e o Akarari e eu também, além do Tsan, então eu achei que, se eu matasse ele primeiro, pararia. Iwashashi é o mais velho dos filhos de seu falecido primo. Madara pressiona. Ele ouviu a hesitação. O adolescente murcha. Eu e o Akarari. A Satomi comprou o mercúrio para a gente, mas ela não sabia para que era, eu juro, Madara-sama. A faca veio da Kazue-san, ela está ensinando a gente sobre venenos. Ela sabia. Uchiha Kazue é uma mulher muito astuta e, embora adore o marido, Mitaki, e os 3 filhos, ela é Uchiha por casamento e não entende totalmente os deveres implícitos que adultos do clã têm com seus parentes mais jovens. Kushigamine hesita. A gente não contou, ele diz, com cuidado, nem falou disso perto dela, mas ela pode ter deduzido. Ela não disse nada. Negação plausível. Exatamente o que ele sempre quis. Ao menos Kushigamine e Akarari serem da guarda externa significa que isso pode ser resolvido entre ele e um representante Senju, sem envolver mais ninguém, já que o problema é explicitamente pessoal. Kazue ele resolverá depois. Vou pedir para Kita-san preparar um Omamori contra pesadelos para Ibara-chan, ele diz a Kushigamine. Se você ouvir falar de qualquer outra criança com pesadelos, você avisa ela na mesma hora, para ela fazer o mesmo. É para isso que esses selos servem. Ele não tem um pesadelo de verdade há mais de uma década, e faz toda a diferença. Talvez devessem tornar isso padrão para todos do clã, não só guarda externa e guarda doméstica. O lábio inferior de Kushigamine treme. Desculpa, Madara-sama. Madara não aguenta mais, dá um passo à frente e abraça o garoto com firmeza. Ele desaba em lágrimas. Hashirama é problema meu, Kushigamine, Madara diz, firme, esforçando-se para suavizar a voz enquanto bagunça de leve o cabelo do primo. Se você ou qualquer outra pessoa tiver algum problema relacionado a ele, você me diz, e eu resolvo. Problemas com outros Senju ou Shinobi de fora do clã você leva ao Izuna. Deixe os adultos fazerem o trabalho deles, HM.
Sim, Madara-sama, Kushigamine consegue, enfim, rouco. Agora você fica aqui, vou mandar Minakata trazer algo para você comer enquanto eu lido com o Senju, Madara diz, firme. Espero que deixem eu mesmo definir sua punição, mas, se não deixarem, eu estarei presente para acompanhar. Obrigado, Madara-sama. Madara bagunça o cabelo dele uma última vez e sai, trancando a porta com um selo. Isso é mais pela segurança do primo do que de qualquer outra pessoa, mas ninguém precisa saber. Agora ele precisa ir arrastar a Karari de onde quer que esteja escondido e então ver quem os Senju nomearam para representar a Shirama. O homem não pode se representar, isso está no tratado, nominalmente para evitar viés, mas, na prática, por que Madara não queria ter de discutir com a Shirama se este exato problema que ele previu acontecesse? O idiota de coração mole tentaria insistir que ele deixasse os gêmeos impunes, mas isso é um momento de ensino, e punição é necessária para a lição grudar. Para os primos dele, para o clã inteiro e para o Senju. A lição sendo, a Shirama é problema de Madara. Qualquer clansman pode vir reclamar com ele do quanto o amigo está sendo estúpido, e ele vai berrar com o homem por eles, mas ninguém deve tomar isso nas próprias mãos. A Karari está de tocaia no arbusto ao lado da clínica, com outra faca envenenada. Madara confisca a lâmina com a bolsa do guarda-chuva e carrega o adolescente pela gola, os pés pendendo e os braços se debatendo. Assim que o garoto está completamente desarmado e trancado junto do gêmeo idêntico, Madara sobe ao salão do clã para se trocar. Isto é uma reunião diplomática, então ele não pode simplesmente vestir armadura nem um kimono qualquer. Tobirama não está representando o irmão, o tio Tokonoma está, porque, durante os procedimentos do tratado, Tobirama escreveu para casa perguntando quais tias e tios aceitariam assumir esse dever, e Tokonomaji e Hikabea foram os que concordaram. Ele tem permissão para assistir, como também tem e Kakui, um homem que se apresenta como Shirenishi, tio dos dois agressores, mas ficou bem claro que qualquer um que interrompa a conversa de Madara e Tokonoma será expulso imediatamente. A Shirama, como parte ferida, nem sequer pode rondar do lado de fora. A reunião começa com Madara, formalmente vestido, servindo charralo a todos num rito breve, porém adequado, com Wagashi conversa polida, e então trazem chá de folhas comum, e a conversa com Tokonoma começa de verdade. É relativamente curta. Madara esclarece com calma o que levou os jovens guerreiros a tentarem matar, dá um resumo do histórico familiar, órfãos aos 8 quando a Shirama feriu mortalmente o pai deles e o homem morreu lentamente ao longo de 6 dias, mãe morta 1 ano antes numa viagem comercial, e assegura a Tokonoma que já falou com o chefe da guarda doméstica para abordar a raiz do problema, para que nenhuma outra criança do clã, embora Tobirama não tenha certeza de que guerreiros de 14 anos ainda sejam crianças, tente esse tipo de coisa. Tokonoma aceita a explicação e a conversa vai para a punição. A juventude dos gêmeos e o contexto familiar contam como fatores mitigadores, mas o fato de terem conseguido envenenar a Shirama é um problema sério. Tobirama sabe que Kabea ficou furiosa e, ao mesmo tempo, relutantemente impressionada com a engenhosidade do mercúrio. É uma toxina que chakra não degrada, então, se ela não tivesse filtrado do sangue dele com selos rapidamente, teria causado danos permanentes ao sistema nervoso e ao cérebro. Como está, a Shirama ficará em observação médica por 2 semanas, para garantir que tudo foi identificado. Mercúrio é tóxico em concentrações muito baixas e seus efeitos se tornam debilitantes ou fatais rapidamente. Por um lado, Tobirama se sente aliviado por isso ter acontecido na vila, a menos de 1 minuto de Kabea e da clínica. Imagine se um inimigo tentasse isso em campo e a Shirama achasse que estava bem e então caísse morto dias depois. Mas, por outro, o irmão quase morreu de um jeito mais eficiente do que Madara jamais conseguiu. Tobirama enxerga os dois lados, e embora queira dar um sermão nos dois até que chorem, também vê como a insensibilidade do irmão provocou isso. Dar chilique perto da escola foi espetacularmente mal julgado, mesmo para Shirama. Ele honestamente se surpreende por ter demorado tanto para alguém reagir e por nenhum dos pais ter chegado antes. A punição decidida ao final, por 1 mês, os dois ficam suspensos de treinamento e passam o tempo esfregando algas da ponte, catando pedras e limpando os tanques de resíduos do esgoto da vila para jogar nos campos, sem jutsu. A Shirama também recebe uma proibição de 4 anos de chegar a menos de um quarteirão da escola, que Tokonoma concorda que será aplicada por selos,
como o mito achar conveniente. Madara parece satisfeito, e Tobirama sente que ambas as penalidades são apropriadas, então, com sorte, isso não se repetirá. Madara também concorda em impor verificações para dificultar que guerreiros mais jovens tenham acesso aos venenos metálicos mais perigosos, a menos que sejam exigidos por missões, o que Tobirama acha que os Senju deveriam fazer também. Ele vai falar com Kabea a respeito, já que ela vai ter opiniões fortes por um bom tempo e vai garantir que isso aconteça. A irmã mais nova de Kita vai se casar. Casar. A pequena Midori, assentando com um marido. É tão empolgante que Kita quase quer chorar. Ela vai se casar com um primo em terceiro grau do lado do pai, um dos carvoeiros, e parece tão contente, à sua maneira quieta, que o coração de Kita aperta. Desde o tratado, a irmã se envolveu com o cultivo de plantas de tinta e experimentos com mordentes, o que ajudou a cooperativa das viúvas, e também cultiva bonsai como hobby. Midori sempre foi tão reservada que Kita não sabia se ela tinha interesse em casamento, mas, vendo-a com Yulvan, fica claro que eles se adoram. O casamento é em junho, durante o festival que celebra o 8º aniversário da fundação da vila. Todos se divertem muito, Madara em particular, ele agora tem 6 gaviões de tipos variados e Yushi tem um aprendiz para ajudar a cuidar deles, e Kita suspeita que haverá uma nova onda de bebês de março no ano seguinte. Não de Midori, porém, ela confessou a Kita antes da cerimônia que já está grávida. Ainda não deu 3 meses, então ela não contou ao futuro marido, mas está perto. Kita fica tão feliz por as irmãs estarem contentes com os caminhos que escolheram. Ela espera que as filhas, e os filhos, também encontrem o que os faz felizes e sigam isso. Benten já encontrou o que a deixa mais feliz, caça, ou, mais amplamente, furtividade, leitura de mato e os ofícios associados de entalhar madeira, chifre e osso, mas Toshi e Azami ainda estão explorando. Toshi é completamente apaixonada por música, algo de que Azami gosta, mas não no mesmo nível. Já houve alguns desentendimentos entre Azami querer fazer algo com a irmã, e Toshi querer tocar música em vez disso. Kita precisou mediar 2 vezes, nas outras, Madara, Obabarioba e outros intervieram, mas as gêmeas parecem aos poucos se acomodar em preferências e trajetos separados. Azami gosta de pessoas. Gosta de conversar e ouvir e tem um jeito de chegar ao fundo das disputas das muitas amigas. Ela costuma ser durinha sem pensar, como crianças tantas vezes são, mas Kita trabalha isso com delicadeza, ensinando a menina a negociação branda e as habilidades de conversa que ajudaram Kita em tantas reuniões tensas com os anciãos do clã. Azami não tem nem 12, mas mediação e perspectiva serão muito procuradas à medida que a vila ficar mais próspera. Que ofício Azami vai seguir ainda é incerto, ela é competente em tecelagem e bordado, mas não se inspira com nenhum dos dois. Porém, ela também não vê essas coisas como tarefas detestáveis, o que já é algo, esses trabalhos necessários não a drenam. Takahara provavelmente será o chefe da guarda externa depois do marido de Kita, mas ela o expõe discretamente ao máximo de atividades possível para que ele encontre um hobby que goste. Ou talvez até uma carreira, caso ele descubra algo que ame o bastante para escolher e então abrir mão do papel implícito de herdeiro de Amaterasu. Tsukumo tem 4 anos, então ainda é cedo para qualquer coisa além de recados e tarefas simples. Ela adora poder ajudar na jardinagem e na cozinha, mas isso pode ser mais sobre fazer coisas de adulto com as tias do que uma aptidão verdadeira. Kita também amava seus afazeres nessa idade. Mitama, no momento, adora correr brincando de ninja com o primo Nori, filho de Jiri, e tentando convencer Takahara e os amigos dele a brincarem também. Um menino de 3 anos idolatra o irmão mais velho, e Takahara cede ou evita dependendo do humor, como um típico menino de 6. Não que Tsukumo idolatre menos, mas Takahara tende a ceder mais para a irmã do que para o irmão. Olhando além do clã, porém, há muitas rachaduras, algumas na vila e muitas mais no cenário político amplo. Kita faz o que pode pelo marido, mas reconhece que, agora, a melhor coisa que ela pode fazer é se manter saudável e cautelosa durante a gravidez, e então, recuperar forma física adequada logo depois. Assassinos parecem cada vez mais prováveis com a subida de conflitos locais menores que agora convidam Uchiha e Senju a participar, sem falar nos outros clãs de Konogakakure, e a transformação do Manji dela é mais eficaz como último recurso absoluto, para preservar o elemento de surpresa.
Curiosamente, Tobirama não mencionou isso a nenhum clansman nem à família, então segue sendo um segredo Uchiha. Ela mantém as rotinas de Naginata para preservar o tônus o máximo que pode e nunca sai do salão do clã sem fio de batalha e selos, mas ela está com 7 meses e isso é visível. Sakurajima passa muito tempo com ela, ostensivamente para se beneficiar da experiência de Kita como mãe. Sakurajima não tem parentes adultas para orientá-la, mas também como guarda-costas discreta. O filho dela, Kirishima, tem 2 meses e meio e dorme quase o tempo todo, em contraste com Shirakami, com 8 meses e determinado a se arrastar para enfiar na boca tudo que vê, então ela consegue dividir a atenção. O marido de Sakurajima se enfiou na gestão financeira mais ampla do clã e está se mostrando surpreendentemente brilhante nisso. Kita fica feliz de deixá-lo cuidar. Levou um tempo até ela reconhecê-lo na história de Naruto que sua vida dificilmente vai espelhar, a não ser pelos caminhos mais tortuosos, mas este Kakuzu não é um criminoso tatuado e não tem outros corações no peito além do próprio. A acuidade dele com finanças, na história, era notável, então ela se alegra de ter esse tipo de habilidade a serviço do clã. E ele é, honestamente, um bom interlocutor, humor seco, muito conhecimento de forças de mercado, uma perspectiva interessante sobre a vida shinobi e uma vontade enorme de aprender mais sobre como a política afeta a economia de várias maneiras. Kita suspeita que Obiero acabará oferecendo a ele um cargo oficial no ramo comercial dentro de alguns anos. Com as dificuldades que provavelmente virão para o clã e para a vila, ela precisa conhecer melhor as matrículas dos clãs aliados. Se a paz for realmente durar, os Uchiha precisam colaborar com aliados e vassalos em mais do que negócios. Sim, ela toma chá com Mito com regularidade para discutir selamento e incentivar as crianças a brincarem juntas, mas isso, de verdade, não é o suficiente. Deixa um like, um comentário e não esquece de se inscrever no canal.